Glória a Deus e bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, meus amigos e minhas ovelhas amadas, Shalom para cada um de vós. Que bom, que prazer é estar aqui na presença de Deus juntamente convosco. Deus é bom o tempo todo e a misericórdia dele não tem fim. Onde você estiver agora, seja alcançado, alcançada pela mão poderosa de Deus. A mão que sustenta, que fortalece, que livra do mal. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe o seu lar, abençoe sua família, hoje e sempre. Tá certo? Meus queridos irmãos, olha, é com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui convosco. Fico feliz pela presença de cada um. Muito obrigado aqui aos irmãos pela presença, pelas mensagens, pelo carinho. Muito obrigado pela fidelidade. E eu quero hoje parabenizar a nossa querida irmã, minha ovelha amada, a Carminha. Carminha, receba de todo o coração meus parabéns e os parabéns também dos irmãos aqui neste momento tão especial. Tá certo, querida? Que o Senhor, Ele continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a tua vida, te dê saúde, paz, alegria, felicidade em todas as áreas da sua vida. É o que eu desejo, é o que nós desejamos, em o nome de Jesus Cristo. Tá certo, Carminha? Felicidade, querida. Parabéns. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens recordando as mensagens que eu tenho aqui em meus arquivos, tá certo? São arquivos pessoais e eu quero compartilhar convosco a partir de hoje. É um propósito que eu senti no coração de fazer e eu quero aqui passar para os irmãos de todo o coração. Você vai acompanhar a palavra. A cada dia nós vamos trazer um arquivo diferente. Hoje vai ser o número 1 e assim amanhã número 2, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Ok? Então você, a cada noite, 7 horas da noite, vai estar aqui conosco, participando e vai receber essa palavra. Ok? Desses arquivos pessoais. São mensagens ao longo dos anos que eu tenho guardadas e você vai acompanhar aqui no Exército de Oração. Peço que você acompanhe, que você receba em nome de Jesus, que o Senhor te toque através desta mensagem. E após a mensagem, estaremos aqui realizando a oração. Estarei orando por você e também por toda a sua família. Portanto, meus queridos irmãos, muita atenção na palavra de Deus, momento de concentração, momento de reverência, para tudo e ouve a palavra de Deus. Quero aqui também esclarecer a todos os irmãos que, na medida que vocês forem assistindo e ouvindo, vocês vão perceber talvez um áudio diferente, a imagem talvez também diferente, porque tudo foi feito com os recursos da época, ok? Os recursos da época. Então, se você notar alguma diferença na imagem, no som, não se preocupe, porque tudo foi feito naquela época com aqueles recursos. Hoje a história é diferente, está bem melhor, não é? Então eu peço que você preste muita atenção, dá para assistir, dá para ouvir tranquilamente, mas claro que com um pouco de diferença, tá certo? Mas vamos juntos, vamos receber aí a palavra de Deus. Eu peço que você, a partir desse momento, concentre o seu coração diante de Deus, para que o Senhor fale contigo através
desta mensagem, recordando a palavra de Deus, número 1, hoje é a número 1. Então vamos acompanhar essa mensagem e após a mensagem eu vou estar aqui realizando a oração da fé. Que Deus abençoe a todos, que seja uma palavra muito poderosa ao coração de cada um, em nome de Jesus. Vamos à mensagem, a gente volta em seguida para a oração da fé. Shalom para todos. Louvado seja Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos reunidos em sua casa. E amados, eu estive meditando esses dias. O Senhor me fez meditar em Isaías 58. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você vai abrir em Isaías 58. Isaías 58. Aí ele fala sobre a questão do jejum, e o povo de Judá estava realizando. O povo de Judá jejuava, e o intuito daquele jejum era trazer algum benefício para a sua vida. E eles começaram a observar que, mesmo jejuando, Deus não estava respondendo. E depois o Senhor dá a resposta do porquê que Ele não está respondendo. Observe, por gentileza, o que Ele diz aqui no versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha aí, a cobrança do povo para com Deus. Por que temos, Senhor, jejuado e o Senhor não tem dado a mínima? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, ele diz, cuidais dos vossos próprios, o quê? Interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então vocês estão praticando esse tipo de jejum, mas é por interesse próprio. E daí então, vocês ficam exigindo que se faça todo o vosso trabalho, que se realize aquilo que vocês desejam. Vocês acham que estão com todo o direito de receber a resposta. Aí ele diz, versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo,
jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Porque esse jejum que vocês estão praticando não está me agradando. Tanto que ele diz em seguida, no versículo 5, seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porque, em outras palavras, vocês estão jejuando, praticando esse ritual do jejum, porém, vocês estão esquecendo de fazer a outra parte. Porque não adianta, por exemplo, queridos, como cristão, fazer um jejum e não praticar o Evangelho. Tem muita gente que jejua durante a semana toda, se não todos os dias, 3 vezes na semana. A pessoa jejua às vezes de 6 da manhã a meio-dia, passa 6 horas em jejum, ou de 6 da manhã às 6 da noite, 12 horas de jejum. Tem gente que faz 24 horas de jejum. Só que, na prática, ela não cumpre a palavra de Deus com que diz respeito ao Evangelho. Não adianta eu jejuar perante o Senhor, fazer um jejum, e quando no outro dia eu tenho a oportunidade de praticar o Evangelho. E como é que praticamos o Evangelho? Através de quê? Como foi que Jesus ensinou a praticar o Evangelho? Amando, perdoando, ajudando, abraçando, cuidando, se importando com o próximo. Então isso eu pratico o Evangelho. E era justamente o que esse povo não estava fazendo. E Deus não estava aprovando aquilo. Vocês estão aí parecendo que estão bem. E vocês se acham no direito de me cobrar alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos jejuando. Mas analisando direitinho, vocês estão deixando de fazer a outra parte. Será que é esse tipo de jejum que me agrada? O Senhor faz a pergunta. E em seguida, ele diz no versículo 6: porventura, não é este o jejum que escolhi, olha aí, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Ou seja, você está disponível para colaborar, ajudar, ser útil para aquela pessoa que você encontrar no caminho. Então vocês estão jejuando, porém vocês estão deixando o nu descoberto, o desabrigado na rua, quando vocês poderiam abrigá-lo. Você poderia contribuir com o próximo e você não está contribuindo com o próximo, não está ajudando o próximo. Então, que tipo de jejum é esse que vocês querem que eu aceite? Aí ele diz assim no 8: então, caso praticando, fazendo o jejum, mas praticando tudo isso que eu acabei de falar, então romperá a tua luz como a alva. Diga glória a Deus. Que maravilha, não é? Veja como tudo vai mudar. Veja como a coisa muda de figura, o Senhor está dizendo.
fazendo isso, se vocês colocarem em prática isso, jejuando sim, jejuando, vocês podem jejuar. Agora, não pode jejuar e depois não praticar a outra parte. Jejue, mas pratique a outra parte. Desta forma, você estará me agradando e aí romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, olha aí, o dedo que ameaça, está vendo? O falar injurioso, coisas que o Senhor Jesus não ensinou. Jesus não ensinou esse tipo de coisa para praticarmos. O que Jesus nos ensinou foi algo totalmente contrário a isso. Se você analisar o que Jesus ele ensinou, foi justamente o contrário. Ele diz aqui, vou repetir: se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Preste bem atenção. Se você tirar do vosso meio estas coisas, aí versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Diga glória a Deus, igreja. Então veja como o Senhor Deus está aqui deixando bem claro que para que você seja iluminado, abençoado, agraciado, é importante que você pratique a justiça, que você pratique o evangelho. Porque, queridos, isso aqui está em Isaías, é o profeta Isaías falando. Mas tudo isso se cumpre quando Jesus, ele vem ao mundo e pratica estas coisas, deixando claro que nós devemos seguir o seu exemplo, abrigando aquele que está desabrigado, ajudando aquele que está necessitado. O que está perdido, você o acolhe, você o orienta, você dá pão àquele que tem fome, você veste aquele que está nu. Você sabe, nós pregamos outro dia aqui, falando no grande dia, quando ele virá, e ele vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, porque eu estive nu, você não me vestiu. Lembra disso? Eu estava com fome, você não me deu de comida, você não me deu comida. Eu estava perdido e você não me abrigou. Eu estava doente e você não foi me visitar. Eu estava preso e você não foi me ver. Então, quando eles perguntarem: Senhor, quando foi que deixamos de fazer tal coisa? Ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Então, por isso aqui o Senhor está alertando esse povo, dizendo: olha, se vocês jejuarem, mas colocarem em prática tudo isso aqui, então a coisa vai mudar. Vai brilhar a luz nas trevas. Amém? Amém. O caminho vai clarear. O caminho que está embaraçado, o Senhor vai tirar todo embaraço. Ele vai ajudar você no caminho. Veja que ele diz aqui, continuando. Veja o 10, por favor. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz, olha só, nascerá nas trevas, e a
tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, tudo vai clarear. Tudo vai clarear. As trevas serão dissipadas. Aquilo que é escuridão na tua vida vai ser arrancada em nome do Senhor. O Senhor vai colocar tudo diferente na tua vida. Aquilo que está mal vai ficar bem. Aquilo que não presta, o Senhor vai tirar e vai colocar o que presta. Vai ser uma vida nova. O Senhor está aqui prometendo para tal pessoa. Daí então, nós chegamos ao versículo que eu vejo como o versículo chave desta passagem. O versículo 11, o Senhor aqui faz algumas promessas. Aí vem as promessas do Senhor para nós, quando Ele diz, primeiro, versículo 11, hein? O Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Amém, igreja? Amém. O que significa isso? Imagina, o Senhor te guiará continuamente. Sempre. Ele sempre estará te guiando. Guiando. Quem guia não aponta o caminho. Quando o guia está diante de você, ele não fica dizendo, ó, vai por ali, não. Ele é o guia. Ele é o guia. Ele vai na frente e você vai sendo guiado por ele. Você vai aonde ele vai. Ele vai na frente, vamos aqui agora, gente. Aí todo mundo vai atrás dele. Ele vai guiando a pessoa, abrindo os caminhos, mostrando o caminho, dizendo, olha, vamos lá. E você vai por ele. Então, é importante colocarmos no coração de que o nosso guia é o Senhor. Deus está prometendo, eu serei o vosso guia. Eu estarei diante de vocês. Como está escrito, que o Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. E sabemos que na vida nós encontramos muitos caminhos tortos. Nem todo caminho que encontramos na nossa frente é um caminho perfeito, é um caminho direito. A própria Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então, às vezes, nós nos enveredamos por certos caminhos e necessitamos do próprio Deus diante de nós para que Ele venha nos livrar do mau caminho. Por isso, o próprio Davi, você vê no Salmo 23, tão conhecido o Salmo 23, eu vou marcar aqui, vamos marcar aí, mas no Salmo 23 tem uma passagem aqui, se eu não ler ele todo, eu vou ler uma parte que me chama a atenção desse Salmo, Salmo 23, observe aí, queridos, tem gente que tem já memorizado, não é? Já conhece o Salmo todo, e apesar de tudo ele é pequeno, tem 6 versículos, e ele diz assim no Salmo 23, isso, Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí diz, leva-me, olha aí, leva-me, quem está levando? É Deus. Deus é o que? O teu guia. Ele te leva para junto de quê? Das águas de descanso. Olha para onde Deus está te levando. Para junto das águas de descanso. É o inverso de Satanás. O diabo não leva ninguém para águas de descanso. O inimigo, ele leva sempre pessoas a um mar de tormento. Agora Deus, Ele que é o nosso guia, Ele que vai à nossa frente, a palavra do Senhor está dizendo que Ele me leva para junto das águas de descanso.
E é o que a nossa alma necessita. Nós precisamos de um descanso. Assim como o nosso corpo precisa descansar, a nossa alma também. Muitas vezes estamos exaustos, não às vezes no corpo, mas na alma. E você descansa em quem? Em Deus. É o Senhor quem traz esse refrigério. É o Senhor quem te leva a estas águas para refrigerar a tua alma. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amados, ele continua dizendo neste salmo, versículo 3, veja que ele mesmo diz aí o refrigério da alma. Uma vez que ele me leva para junto das águas de descanso, versículo 3, refrigera-me a alma, porque a alma precisa de refrigério. Aí vem, guia-me, olha quem é o guia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor me guia, o Senhor me guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, mas é por amor que Ele tem ao seu nome. Aí o salmista diz no 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Se Deus é o meu guia, se é o Senhor quem está à minha frente, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo porque o caminho é sombrio, porque o caminho é de trevas? Eu vou me apavorar? Não, porque o meu Deus, Ele é o meu guia, é Ele quem vai à minha frente, é Ele quem me guia pelas veredas da justiça, é Ele quem me leva junto às águas de descanso. Então, se Ele está comigo, não temerei mal algum, porque o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor está comigo, Davi diz. Deus está comigo, então eu posso caminhar. Eu posso andar tranquilamente, eu posso ir a qualquer lugar, sabendo que se Deus, Ele é o meu guia, eu estou seguro, eu estou em boas mãos, eu não vou me perder no caminho. Diga graças a Deus. Amados, ainda marcando lá Isaías, vamos para Romanos, antes de Coríntios. Romanos 8, veja o que ele diz aqui. Romanos 8, você passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 8, diz assim, no versículo 14, Romanos 8,14 está escrito: pois todos os que são guiados pelo quê? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amados, é triste saber que alguns não são guiados pelo Espírito de Deus. A melhor coisa é quando você é guiado, quando você é guiada pelo Espírito de Deus. Muitas vezes somos guiados por alguém, muitas vezes somos guiados pelos nossos próprios pensamentos. Você lembra que o Senhor falou, dizendo: se Israel me escutasse, se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria o inimigo, eu faria esse povo provar o mel que escorre da rocha, eu sustentaria com o trigo mais fino. Mas Israel não me quis escutar, Israel não me quis ouvir, por isso deixei-o andar na teimosia do seu próprio coração. Sigam seus próprios conselhos. Então veja, o Senhor, Ele procura guiar, Ele procura orientar, Ele está pronto, apto, disponível para mostrar o caminho.
Mas às vezes nós não queremos ser guiados pelo Espírito do Senhor. Ele diz aqui: os que são guiados pelo Espírito do Senhor, esses são o quê? O que está escrito aí? Filhos de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito, quando você deixa que o Espírito Santo te guie no caminho, você mostra que você é filho de Deus. Mas quando a pessoa não quer ser guiado pelo Espírito, ela quer ser guiada pelo pensamento dela, do jeito dela, da maneira dela, então isso é rebeldia perante Deus. E o Senhor não obriga a pessoa a aceitar a sua direção. Deus está ali dando a direção, mas se a pessoa ela não quer seguir a direção de Deus, Deus deixa a pessoa seguir a direção dela. Ela que está decidindo. Lembre-se bem de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, quando ele diz: olha, eu coloco perante você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele dá ainda o palpite. Dá dica, né? Dá a dica. Ele diz: olha, escolhe a vida, para que vivas, para que você seja feliz. Mas a pessoa é quem vai decidir. Então o Senhor, Ele está pronto para ser o nosso guia, como Ele foi lá no deserto. Você lembra o que Deus fez? Está lá em Êxodo. Como também Neemias, ele relata. Neemias também lembra desse fato. Você lembra que no deserto, o povo ali caminhando, naquela terra seca, sol escaldante, o que foi que o Senhor fez? O Senhor, na frente daquele povo, Deus enviou o que para ajudar aquele povo naquela caminhada? Alguém lembra? O que Deus? A nuvem. Deus coloca uma nuvem imensa que cobre todo o povo. O povo estava desfalecendo por causa do calor intenso. E Deus, misericordioso, poderoso, grande, e muitas vezes o povo ali murmurando, mas Deus é bom demais. E Deus envia a nuvem, e aquela nuvem está sobre o povo, trazendo o alívio, a paz, porque o povo não estava aguentando mais. E Deus está lá sobre o povo, guiando aquele povo, e o povo vai caminhando até que escurece. E uma vez que chega a noite em pleno deserto, as coisas invertem. Você sabe que durante o dia, calor, durante a noite, um frio intenso. E ali está o povo, com aquele frio intenso, Deus, e também a escuridão. Não esqueça da escuridão. E o povo que está ali pensando que vai ficar naquela, o que é que o Senhor faz? Ele coloca o que diante do povo? A coluna de fogo. Uma coluna aparece na frente do povo. Veja que a coluna ia na frente, guiando, abrindo caminho, iluminando o caminho, e ao mesmo tempo o povo era aquecido com aquele fogo. Então, amados, isso é o poder de Deus. Veja, por favor, o livro de Neemias. Neemias, por gentileza. Você passa aí, lá no começo da Bíblia, os primeiros livros, passa Reis, passa Crônicas. Você vai encontrar isso. Depois de Crônicas, você vai encontrar Esdras, depois Neemias. Neemias 9. Neemias 9. Olha o que Neemias relata aqui, irmãos. Isso. Neemias 9, versículo 19. Ele diz assim, amados. Isso, acharam? Neemias 9, 19. 9, 19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, veja que não foi por mérito de ninguém, mas pela multidão da misericórdia do Senhor, 9, 19,
Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. O Senhor não deixou ninguém no deserto. O povo estava passando pelo deserto. Deus permite às vezes passarmos pelo deserto, mas Ele não quer nos deixar no deserto. Às vezes é necessário, às vezes é preciso. Deserto é lugar de aprendizado. Diante de Deus é assim que funciona. Nem Cristo foi poupado de ser levado ao deserto. Você sabe que Cristo foi tentado no deserto. E assim diz, continuando: a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia. O dia todo, ele está dizendo aqui que ali estava aquela nuvem. Para quê? Para os guiar. Olha aí, irmãos. Para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então, eles tinham um caminho, eles tinham que trilhar aquele caminho, mas sem a direção de Deus, sem a direção do Senhor, aquele povo não iria chegar. Mas como Deus estava na frente, Ele iluminou o caminho, facilitou o caminho, e o povo chegou do outro lado. Eu creio que é justamente isso que o Senhor está fazendo diante de cada um de nós. Deus está na nossa frente, Deus está à tua frente, nas suas batalhas, no seu dia a dia, nos seus compromissos, nos seus projetos, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus desejos. Ele está adiante de cada um de nós. Diga: assim seja, em nome do Senhor. Isso é uma questão de fé, igreja. Eu tenho que crer nisso, eu tenho que viver crendo nisso. Deus está à minha frente, Deus é o meu guia, e se nós somos guiados por Deus, não nos perderemos no caminho. Não nos perderemos no caminho. Então, voltando para Isaías 58, vimos aí a primeira parte, que foi a direção de Deus. O Senhor te guiará continuamente, foi a promessa do versículo 11, Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, vai estar sempre com você, te guiando. Nunca esqueça disso. Deus está me guiando, ainda que o vento seja contrário, Deus está me guiando. Segunda parte, ele diz: fartará a tua alma até em lugares áridos. Imagina, igreja, Ele fartará. Isso aqui é provisão. Deus está prometendo aqui que vai trazer provisão para a tua vida, mesmo que seja em terra estéril, em terra seca, em terra árida. Preste atenção nesse detalhe aí, porque ele deixa bem claro: fartará a tua alma. Ele vai trazer provisão para a tua alma, até em lugares áridos, até em lugares que você vai olhar e vai dizer: daí não tem condições de sair nada. Mas para Deus não há impossível. Para Deus, quanto mais impossível para o homem, melhor para ele, para que se manifeste a sua glória e para que seu nome seja glorificado. Amém. Não tem casos na nossa vida, não tem áreas na nossa vida que nós olhamos e já até desacreditamos, perdemos a esperança, esfriamos na fé com respeito àquilo. Pouco a pouco olhamos e pensamos: eu acho que isso aí nunca eu vou conseguir, eu acho que eu nunca vou sair dessa. Sinceramente, o tempo vai passando, eu estou ficando desmotivado. É o ser humano, mas quando nós acreditamos no Todo-Poderoso,
Quando nós olhamos para a sua palavra e cremos, isso se cumpre. Temos que crer naquilo que Deus diz, não é no que o homem está falando. Veja o caso quando Samaria foi saqueada. Você lembra do fato? Samaria foi saqueada a ponto de uma mulher fazer um acordo com a outra, de matar o filho. Essa história aqui já falou sobre isso. Irmãos, naquele momento que Samaria está sofrendo e não tem nada para comer mais, quem quiser comer, que compre cabeça de jumento por 50 ciclos de prata. Muito caro para se comprar uma parte indesejável do animal, mas era o que tinha para comer. Se quiser, tem. Agora é caro. Então o povo estava num sofrimento grande, até que Eliseu foi comunicado. E quando Eliseu, o profeta de Deus, ele chegou na região, ele disse com voz alta, com voz firme, profetizando contra as evidências, porque as evidências mostravam que era dali para pior. Mas quando nós cremos no Deus vivo, o Deus da provisão, simplesmente profetizamos, e o Senhor, Ele assina embaixo aquilo que estamos profetizando. Lembre-se do vale de ossos secos, quando o Senhor disse: pode reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor, se pode. E Ele diz: profetiza, abre a boca, libera a palavra, determina que aconteça. E quando Ele disse: eu comecei a profetizar, aí começou um barulho de ossos se juntando com ossos, daqui a pouco veio tendões, entendeu? Pele, carne, enfim. Ali virou um grande exército de pé. O que eram ossos secos se tornou um exército poderoso de pé, até que o Senhor colocou o Espírito dentro de cada um deles e reviveram. Então a profecia, a palavra firme, a palavra profética, e foi o que Eliseu fez. Eliseu chega em Samaria, vê a miséria de Samaria, e Eliseu abre a boca e diz: amanhã, por estas horas mais ou menos, o Senhor vai fazer com que aconteça um milagre aqui. Vai se vender um alqueire de flor de farinha por 2 ciclos, e um de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Vai acontecer isso. Comida boa por um dinheiro muito pequeno. Todo mundo vai poder comprar comida boa e muita. Daí então o camarada, ele olha para Eliseu e diz: ainda que o Senhor faça abrir janelas nos céus, poderia acontecer isso? Será que pode acontecer? Você não está vendo que não tem condições de acontecer isso, Eliseu? Você está doido? E Eliseu, olha para o rapaz e diz: olha, tu vai ver com os teus próprios olhos, mas tu não vai comer. E no outro dia aconteceu, a profecia se cumpriu. A Bíblia diz que o povo, quando foi para Samaria para comprar aquela comida boa, veio uma grande multidão e passou por cima daquele que duvidou da palavra do homem de Deus, e ele morreu atropelado pelo povo. Você vai ver, mas você não vai comer. E aconteceu, ele viu e acabou perdendo a vida, porque o povo passou por cima dele. Porque não creu. Não creu. Morreu pela incredulidade. Perdeu pela incredulidade. Então não seja incrédulo, creia nesse Deus da provisão. Eliseu profetizou, o povo começou ali, irmãos, a comer comida boa. Todas as casas que foram saqueadas foram restituídas. Deus fez acontecer um grande milagre em Samaria. A miséria foi embora, a escassez foi embora, e tudo voltou ao normal. E é o que você quer para a sua vida. De repente, na sua vida, muita coisa se foi, muita coisa mudou. Você olha e diz: poxa, como era bom. Mas o Senhor é o Deus da restituição, é o Deus da provisão, que proverá. Você vai sair daqui hoje crendo nessa provisão de Deus em sua vida. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Receba.
Receba essa palavra profética. O Senhor está liberando provisão para a tua vida no dia de hoje. É o Senhor quem libera. É o Deus poderoso, o Deus do Salmo 23 que acabamos de ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar, Senhor, não vai me faltar. O Senhor não vai deixar acontecer isso. Eu creio na oração do Pai Nosso que foi ensinado por Cristo, quando chega aquela parte que Ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É provisão. Ele está pedindo provisão. Senhor, não nos deixe faltar o pão, que não nos falte o pão nosso de cada dia, que o Senhor venha nos dar. Então Ele pede ali a provisão. Nós precisamos e dependemos da provisão de Deus. Então eu acredito, queridos, que o Senhor está provendo algo. Ele está provendo algo para a tua vida. Amém. Eu não sei o que você está aguardando de Deus, seja em qual for a área, mas acredite nessa provisão. Sai daqui acreditando: Senhor, eu hoje saí de tua casa acreditando naquilo que eu ouvi. Não que eu não acredite sempre, mas o Senhor hoje me confirmou mais do que nunca que verdadeiramente essa palavra é fiel. Amém, irmãos? Eu sinto isso no Espírito. Eu sinto isso no Espírito, que o Senhor está trazendo uma grande provisão para nós. E você está tomando posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Mesmo que as evidências mostrem o contrário. Porque quem diria que aquela senhora que está lá com seu filho, numa maior miséria, pensando até que do outro dia vai morrer, porque não tem mais nada dentro de sua casa, e no final de tudo, Elias diz para ela: não, minha senhora, a senhora não vai morrer não, faça o que a senhora falou que ia fazer. Esse bolinho que a senhora disse que ia fazer para a senhora e para o seu filho, iam comer e depois iam morrer, faça para mim primeiro, porque o Senhor está dizendo que não vai faltar a farinha na panela e nem vai faltar o azeite na botija, até que o Senhor faça chover novamente sobre a terra. Porque daqui até quando o Senhor fizer chover, a senhora sempre vai ter azeite e farinha. Depois que voltar a chover, aí a senhora vai ter que se virar, plantar para colher. Mas enquanto não tem chuva, a senhora não pode plantar. Nesse período não se preocupe, porque o Senhor vai te sustentar com farinha e com azeite. Diga graças a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O Senhor, Ele consola. O Senhor, Ele traz a provisão, o resultado, aquilo que você necessita. Essa mulher mudou a história dela, mudou a vida dela. Privilégio de receber o grande profeta Elias em sua casa. Ela, seu filho, foram abençoados por causa da provisão de Deus. Quando Deus quer assim, irmãos, quando Deus quer assim, ela não podia imaginar que aquilo ia acontecer na vida dela. Só que Deus já tinha escolhido ela no coração dele. Você lembra que quando Deus falou para Elias que estava perto do ribeiro, que o ribeiro secou e Elias ficou sem água para beber? O Senhor disse: se preocupe não, Elias, vai para Sarepta, porque eu já escolhi uma mulher que vai te sustentar. Só que ela não sabia. Deus não apareceu para ela lá do outro lado dizendo: ó senhora, vai chegar aqui um profeta meu que a senhora vai cuidar dele. Não foi assim não. Deus escolheu no coração dele. Elias sabia que tinha uma mulher do outro lado que foi escolhida por Deus. Quando ele chega lá, ele encontra apenas uma senhora simples, pegando graveto para fazer uma fogueirinha, para fazer um bolinho. E foi justamente aquela mulher que Deus escolheu, mesmo sem ela saber. Então quando Deus quer, é assim que Ele faz. Mesmo que você não saiba no âmbito espiritual o que está acontecendo, mas Deus já determinou no coração dele a bênção sobre a sua vida.
E aí você crê, e aí você toma posse: Senhor, eu creio nisso. E é assim que vai acontecer também comigo, em nome do Senhor. Observe que Isaías 58, que é a nossa base, Isaías 58, depois que ele fala aqui: fartará a tua alma até em lugares áridos, essa foi a segunda promessa. Olha a terceira promessa: e fortificará os teus ossos. Cura, cura. O Senhor está profetizando aqui cura, cura, saúde, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio no que está escrito em Isaías 53, que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não deixe de crer na sua cura, não deixe de crer, não se acostume com a enfermidade, com o problema de saúde. Não ache normal: já está aí há tanto tempo, fazer o quê? Vamos acreditar em nome de Jesus no sobrenatural, no Deus que cura, no Deus que sara. O salmista, lá no Salmo 103, que é um salmo maravilhoso, logo no início, vamos lá, marque aí, e vamos no Salmo 103, o começo desse salmo. O salmista aqui, ele agradece a Deus, ele é grato a Deus por tudo. Mas chega uma hora que ele fala sobre isso, irmãos. O Salmo 103, a misericórdia de Deus é o título. Amém. E ele diz assim, o Salmo de Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aí diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara, olha quem é que faz isso: quem sara todas as tuas enfermidades. Será que Deus mudou, igreja? Será que Deus agora é outro Deus? É um Deus agora diferente, que curava e não cura mais, que tinha misericórdia e não tem mais, que ajudava o doente na hora da dor, e agora ele deixou de lado, abriu mão daquela pessoa? Será que o nosso Deus, ele se transformou em um outro Deus? Claro que não. A palavra do Senhor diz que ele é imutável, imutável, ele permanece o mesmo. Deus é o mesmo, e simplesmente ele continua curando, libertando, dando saúde, arrancando enfermidades. E é importante crer, é importante ter fé nesta palavra, e você ler, e você falar em bom tom, dizendo: Senhor, eu creio nessa palavra, onde está escrito que é o Senhor quem perdoa todas as minhas iniquidades e quem sara todas as minhas enfermidades. Porque, veja que ele fala primeiro do perdão, ele quem perdoa e ele quem cura. E se a gente analisar na Bíblia, quantas vezes Jesus fez isso? Filho, teus pecados estão perdoados, e em seguida ele curava a pessoa. O paralítico que veio pelo telhado, ele olha e ele não diz: seja curado. Ele diz: estão perdoados os teus pecados. E ele é criticado naquele momento. E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a você: levanta, pega o teu leito e anda. Então Jesus perdoa e cura. Se é o pecado que está atrapalhando, ele perdoa, ele tira o pecado e a pessoa fica limpa, apta para receber agora a cura. Então ele diz: levanta, pega o teu leito e anda. Então eu acredito nesse Deus, que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que ele é o Deus que sara, ele é o Deus que cura, é o Deus que tira de nós as nossas enfermidades.
que o Senhor desça nesse lugar, que Ele passe na tua vida aí, e se tiver algo que não vem de Deus, se tiver algo no teu corpo que foi enviado pelo inimigo, uma seta maligna, algo que Deus não trouxe para você, seja aniquilado hoje em nome de Jesus. Que o Senhor passe no teu corpo, da cabeça aos pés, aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, que está no teu corpo, que o Senhor, Ele venha passar com a sua unção, quebrando toda a enfermidade, quebrando toda a seta maligna. Se isto foi uma seta de Satanás, se foi um dardo inflamado pelo inimigo, que foi lançado, proferido, foi feito algo para a tua vida, para que você passasse a sentir dores, para que você tivesse esse problema de saúde, seja aniquilado hoje pelo poder do nome de Jesus. Seja curado, seja sarado, seja livre. O Senhor te purifica hoje em nome de Jesus. Amém? É possível isso? Ou será que não? Não é possível. Jesus Cristo, Ele é o Deus que cura. Ele disse: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome curarão, em meu nome, profetizando em meu nome a cura, que acontecerá a cura. O próprio Cristo está lá fazendo grande obra. De repente a Bíblia diz que vem uma multidão de enfermos para Ele. Mateus 8, dá uma olhadinha, Mateus 8, veja o que ele diz aí. Mateus 8, isso. Acharam? Amém. Mateus 8, versículo 16. Olha só. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Amém? Amém. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Está aí. Porque alguém lê lá Isaías e diz: isso aqui é do Velho Testamento, isso aqui é o profeta Isaías. Mas ele curou lá na frente para se cumprir essa profecia, mostrando que verdadeiramente ele tomou sobre si. Isso aqui é um cumprimento. Está vendo o que ele diz aqui? Para que se cumprisse. Para que se cumprisse. Então ele vai, liberta os endemoniados, cura os enfermos, para que aquela palavra que foi dita há muitos séculos atrás pelo profeta Isaías viesse se cumprir. Então esta palavra que foi dita há muitos séculos atrás, irmãos, ela pode se cumprir também hoje na nossa vida. Do jeito que aconteceu nos dias de Jesus na terra, acontece hoje nos dias do Espírito Santo sobre nós, entre nós. Jesus aqui está testificando o Pai, né? Testificando o Pai. É aquilo que vem do próprio Deus através da boca de seu servo, declarou e se cumpriu, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Então era uma profecia que se cumpriu justamente sobre essas pessoas. Então veja que Jesus Cristo, ele continua operando hoje a cura, a libertação das enfermidades. Agora tem gente que não acredita. Tem gente que crê que tem que permanecer doente, tem que ficar doente, tem que aceitar. Mas, queridos, nós temos que acreditar no que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz em relação à cura? Ora, Jesus não disse que no nome dele curaria os enfermos? E eu vou desacreditar disso? Eu vou deixar essa palavra de lado e dizer: não, Senhor, Jesus aqui quer dizer outra coisa. Jesus aqui quer dizer outra coisa. Não, ele quer dizer justamente isso.
que você pode ser curado através da sua fé no nome dele. Amém. Amém. Receba a cura. Receba. Creia. Tome posse em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queridos, última parte aqui, em Isaías 58, veja que ele diz, Isaías 58, 11, depois que ele fala sobre os ossos, não é? Fortificará os teus ossos, veja que ele diz, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Imagina você ser como um jardim regado. O que é um jardim regado? Conservado, cuidado, não é? Há um cuidado especial naquele jardim. Você será como um jardim plantado e regado. Haverá um cuidado sobre você, e automaticamente, sendo um jardim regado, será um jardim florido, um jardim bonito, um jardim vistoso, que alguém vai olhar, vai dar gosto de olhar para esse jardim. Tem aquele jardim que está seco, acabado, maltratado, que não dá gosto de você olhar. Mas quando o jardim é regado, é diferente, igreja. E essas águas, elas vêm do trono de Deus para nos regar. Espiritualmente falando, é isso. Não é com água que você bebe que você vai ser regado. Não é com água que você toma banho que você vai ser regado. Mas o Senhor, quando fala isso aqui, Ele fala para a alma. Ele fala para dentro de nós. Você vai ser regada. A tua alma será regada pelas águas que correm do trono de Deus. Glória a Deus. Jesus falou sobre isso, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, para estar regando o nosso ser interior. Amém. E eu creio que o Senhor está te regando, para que você seja verdadeiramente um jardim florido, em nome de Cristo. Tudo pelo espiritual para afagar a alma, né, pastor? Exatamente. O Senhor Jesus tem esse desejo de trabalhar dentro de nós, de cuidar da nossa alma, de nos deixar bem, de nos deixar feliz, porque quando ele fala aqui sobre isso, quando ele diz como um manancial cujas águas jamais faltam, ele fala de avivamento, igreja, ele fala de alegria, ele fala de gozo. Diga glória a Deus. Ele aqui está falando sobre você estar bem, cantando, se alegrando na presença dele, porque é assim que ele quer te ver. Ele quer ver o jardim florido. Amém. Ele está te regando para que você fique bem, para que você fique bonito, para que você se destaque diante dos olhares, para que ninguém olhe para você e te veja mal, como se não estivesse sendo cuidado. O Senhor cuida de cada um de nós. A palavra de Deus em Ezequiel, veja o que ele diz, depois de Isaías, Jeremias, você encontra Ezequiel 47, observe bem o que ele está dizendo aí. Ezequiel 47, isso. Aleluia. Acharam? Amém. Ele diz assim, Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo.
do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Diga glória a Deus. O que não era saudável ficará saudável, porque estas águas elas irão entrar. Veja que isso aqui é uma profecia que para mim ainda vai se cumprir. Aqui ele fala sobre o Mar Morto. O Mar Morto está lá até hoje do mesmo jeito. O mar continua morto. Não há nenhum ser vivo naquele mar, porque o mar é morto, água muito salgada, é impossível ter algo vivo ali dentro. Mas o Senhor está dizendo que quando esta água chegar, essa água vai ficar saudável, ou seja, trazendo para a sua vida aquilo que não tem vida, aquilo que está morto, aquilo que precisa de um avivamento na sua vida. O Senhor fará pela fé com que esta água, este rio passe na sua vida e venha trazer este avivamento. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Que se cumpra a palavra de Deus quando nós lemos Deuteronômio 28, porque Deuteronômio 28 fala das promessas decorrente à obediência, aquilo que Deus disse: olha, te alcançarão todas estas bênçãos, você será alcançado por este rio vai passar na sua vida e vai trazer benefícios. E quando eu leio aqui, irmãos, Deuteronômio 28, observe o que ele diz. Eu quero ler apenas alguns versículos para a gente fechar. Deuteronômio 28, você pode ler o versículo 11. Versículo 11. Deuteronômio 28, lá no começo da Bíblia. Isso. Você passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 28, versículo 11. Está escrito: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar, pegue isso, para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás
emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, você está no caminho certo. Você está sendo guiado pela pessoa certa, que é o próprio Deus. Ele te guiará continuamente. Então não se desvie para a direita ou esquerda, seguindo outros deuses, servindo a eles. Não. Você já serve a um Deus vivo. Você já está com esse Deus. Obedeça a esse Deus. Ouça a voz desse Deus. Porque obedecendo a Ele, cumprindo o desejo dele, o mandamento dele, a vontade dele, ele diz aqui que o Senhor, ele fará se cumprir todas estas bênçãos sobre a tua vida. Amém, queridos? Amém. Então, o segredo é a obediência. O segredo é olhar para Ele e crer que Ele é o único Deus da sua vida, aquele que te guia, aquele que te guarda, aquele que te livra, aquele que te cura, aquele que te abençoa, aquele que vivifica a tua alma. Tudo isso se cumpre hoje, se tão somente você crê no nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, graças a Deus, minhas ovelhas. Uma mensagem poderosa para o coração de todos. Aleluia! Vocês viram aí, essa mensagem que foi dada foi na época, na Igreja Apostólica da Unção de Deus, onde passamos muitos anos ali, servindo ao Senhor, e Deus, Ele fez maravilhas naquele lugar. Muitas vidas abençoadas, palavras poderosas. Nós vamos acompanhar outras também daquela época, tá certo? Mas neste momento eu quero realizar a oração da fé. Você recebeu a palavra e agora você vai receber a oração e o Senhor vai te tocar, o Senhor vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui estamos orando a Ti, clamando ao Senhor de todo o nosso coração. Eu peço, meu Pai, que o Senhor alcance essas vidas, vidas que necessitam de cura, de libertação, de prosperidade, de salvação, de transformação. Talvez o problema não seja com esta pessoa, mas seja com alguém da sua casa, alguém da sua família. Senhor, visita este membro da família, se ele estiver na sua residência, ou no hospital, ou no trabalho, que o Senhor o alcance, fazendo acontecer o teu milagre, porque tu és o único Deus capaz de transformar vidas. Nós recorremos a Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti encontramos a saída. Em Ti encontramos solução para tudo. Portanto, estende o Teu braço forte. Mais uma vez, eu te peço, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, repreende todo o mal, cancela as obras do inimigo. Pois neste momento, Senhor, como Teu servo, eu estendo a minha mão e abençoo a cada um. Profetizo mudança para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, meu querido e minha querida. Que Jesus continue te iluminando.
tá? Em nome de Jesus. Mas antes, eu quero também aqui abençoar minha querida irmã Carminha, minha ovelha amada. Vamos orar por ela? Senhor, eu quero te apresentar a vida da Carminha. Senhor, tua serva, tua filha, que o Senhor, meu Pai, tem acompanhado dia após dia, tua serva que é fiel ao Senhor. Eu peço que a tua mão esteja estendida sobre ela, dando a ela muita paz, dando a ela, Senhor, saúde, livramento, muitos anos de vida e muita paz no coração. Nós, como igreja, abençoamos a tua filha, declaramos que ela está abençoada, declaramos que ela está, meu Deus, iluminada pela tua luz, a luz da unção, do poder que vem sobre ela. Assim, nós a abençoamos e te louvamos por esta vida. Carminha, seja abençoada, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Aleluia, está abençoada, tá certo? Queridos, olha, amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui mais uma vez trazendo mais uma palavra, recordando a palavra, e assim vamos continuar ao longo dos dias, tá certo? Uma bênção para cada um de nós. Vamos recordar essas palavras. Que Jesus, Ele continue te abençoando, que você tenha uma noite de paz e que você tenha uma semana também excelente debaixo da potente mão de Deus. Se cuide e não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte abraço, até amanhã, shalom para todos.